A energia elétrica é a fonte de energia mais usada no mundo atualmente. Graças a ela, computador, aparelho de TV, ar-condicionado e outros equipamentos eletroeletrônicos podem ser utilizados pelas pessoas. O consumo consciente desse bem é essencial, não só em tempos de crise, mas em qualquer época do ano. Vamos mostrar como a PUC Minas reduziu o consumo de energia elétrica em suas unidades, sem interferir, por exemplo, na segurança de todas as áreas de funcionamento da universidade. Hoje é segunda-feira, 30 de março. Começa agora o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Boa tarde! Reduzir os impactos negativos causados ao meio ambiente. Este é o tema de hoje na série Sustentabilidade na PUC Minas. Vamos mostrar as ações da universidade para baixar o consumo da energia elétrica. Desde 2013, a PUC Minas tem tomado uma série de medidas voltadas para o uso sustentável da energia. O processo começou após o incêndio destruir parte do Museu de Ciências Naturais da universidade, o que gerou a necessidade de reconstrução das instalações elétricas do local. Nós buscamos uma eficientização energética, implantando lá a iluminação a LED em todo o cenário de exposição do museu. Esse investimento trouxe, de forma bem significativa, uma redução de consumo de energia, tá? Que nos encoraja a fazer outros investimentos na mesma linha, em outros pontos. A partir deste desafio, diversas mudanças têm sido projetadas para todo o campus, a fim de modificar a iluminação e economizar energia. Tudo isso sem prejudicar a segurança e o conforto dos alunos em seus estudos. Foi feito todo um trabalho, voltado para a iluminação do campus, no sentido de reduzir as potências das luminárias, sem prejuízo da segurança, porque a iluminação é sempre um conceito de segurança dentro de um campus universitário. Tá? Estamos iniciando também um projeto na mesma linha, em troca dessas luminárias aqui do campus, utilizando também lâmpadas de LED para esse mesmo propósito. Os resultados já podem ser observados em vários locais, como no Museu de Ciências Naturais e na iluminação externa da PUC Minas. O resultado mais significativo, da parte de iluminação externa, os resultados são bem factuais. A gente teve redução sensível lá na iluminação externa, na PUC, bem como os resultados oriundos da implantação do sistema de LED no museu. O consumo de energia caiu até em torno de 54% no consumo de energia por lá. Algumas mudanças ainda devem ocorrer, principalmente para racionalizar o uso dos aparelhos de ar-condicionado. Ao se utilizar ar-condicionado, é importante que se feche as portas, janelas, tá? Para que a gente tenha um consumo estritamente dentro daquilo que é planejado pela máquina, para refrigerar aquele ambiente. Quando você abre janelas, abre portas e liga uma máquina dessa, o consumo é absurdo. Diversas ações têm sido observadas sobre a questão do uso sustentável de energia no campus. Porém, todas devem ocorrer em conjunto com os alunos, para gerar, além de economia, uma maior conscientização da comunidade acadêmica. Os níveis dos reservatórios de água em Minas Gerais subiram na última semana, mas ainda não é o suficiente para garantir o abastecimento à população. Diante disso, será que estamos perto de um racionamento severo de energia elétrica? O governo não descarta essa possibilidade, pois se faltar água, a fonte primária da energia, logo estaremos literalmente no escuro. O que pode ser feito para evitar que um apagão, como o que aconteceu em 2001, se repita?
como o consumo consciente pode ajudar a preservar o meio ambiente? Para falar sobre o assunto, recebo no estúdio a professora Ângela Menin, do curso de Engenharia de Energia da PUC Minas. Boa tarde, professora. Bem-vinda ao Espaço PUC. Boa tarde, Wellington. Para começar, eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação de como as ações apresentadas na matéria podem ajudar a diminuir o consumo de energia. Olha, eu acho que a PUC, ao adotar as medidas que foram apresentadas, conseguiu um enorme sucesso, porque houve uma economia já de 54%. As economias de energia no sistema predial feito da PUC, elas podem ocorrer em função de decisões quando do projeto arquitetônico, das instalações, que não é o caso, pela seleção de equipamentos adequados, né, que sejam os melhores no mercado em termos de eficiência, e também pela boa operação e uso desses equipamentos. A substituição, que é o segundo ponto que eu citei, mostrou todo esse sucesso. Eu acredito que um envolvimento da comunidade acadêmica vai levar ainda resultados maiores com a conscientização da maneira de usar, né, a evitar desperdícios quando equipamentos como salas de aula e computadores não estiverem em uso, serem desligados. Então isso deve trazer um melhor resultado. Para além dessas ações, o que ainda poderia ser feito para contribuir com a preservação do meio ambiente? Todas as atividades humanas que vão levar ao uso de energia, elas são predatórias ao meio ambiente. Então, há certamente um conjunto muito grande de ações que podem ser feitas pelos cidadãos, pelas empresas, pelas concessionárias de energia, pela comunidade em geral, né, pela indústria, que vão levar ao menor consumo por melhor utilização. E toda essa redução de consumo ela é benéfica ao meio ambiente, certamente. Aqui nós adotamos várias medidas para diminuir esse consumo. Mas dentro de casa, o que pode ser feito? Olha, uma casa e uma sala de aula funcionam mais ou menos, né? A gente tem em casa equipamentos elétricos que não tem na sala de aula, como chuveiros elétricos, etc. Nós sabemos que eles são altamente consumidores, né? Hoje a gente já tem, para substituir esses equipamentos, alternativas como, por exemplo, solares, que utilizam energia solar, né? Mas tirando isso, né, os hábitos têm que ser alterados, os equipamentos têm que ser substituídos, têm que ser desligados quando não estão em uso, então é mais ou menos a mesma coisa, né? Professora Ângela, a senhora acredita que estamos realmente à beira de um racionamento de energia? Olha, são duas coisas diferentes, racionamento de água e racionamento de energia. E a situação hoje não é exatamente a mesma de 2001, não. De 2001 para 2015, muita coisa mudou no sistema elétrico brasileiro. Houve uma grande interligação. Então, hoje, uma região que está com os reservatórios mais cheios pode socorrer a que está com condições piores, o que não acontecia naquela época, né? Mas eu acredito, assim, o governo tem falado, a Copasa, nesse novo governo de Minas, foi clara quando divulgou que ou a população faria uma economia de 30% ou haveria um corte periódico, né, de água. Isso aí nós vamos ter que esperar para ver o resultado da motivação da população, né? E a energia solar? A senhora acredita que é um caminho para o futuro no Brasil? E por que ela já não é utilizada atualmente? Olha, eu acredito que todas as fontes chamadas de alternativas, que não são aquelas convencionais, dentre elas a energia solar, vieram para ficar. Elas vão ocupar um espaço cada vez maior. Por quê?
Porque o Brasil, quando se eletrificou, por exemplo, quando implantou uma indústria consumidora de petróleo, tinha um petróleo barato para usar e tinha um potencial hidrelétrico enorme para ser utilizado. Ao longo do século XX, principalmente na segunda metade do século XX, todo esse potencial foi sendo gasto e o preço do petróleo foi aumentando. Então, isso viabiliza economicamente a entrada de outros recursos que eram muito caros. Paralelamente, houve mais desenvolvimento tecnológico. Você hoje tem produção em maior escala. Então, certamente, e o governo tem incentivado, tem feito leilões de energia solar, leilões de energia eólica, né? Então, eu acredito mesmo que vieram para ficar. Elas hoje são competitivas. Professora, e para finalizar, eu gostaria que você fizesse esse apelo para que não só a comunidade acadêmica, mas que também todos os que estão nos assistindo possam fazer esse consumo consciente mesmo em todos os lugares. Pois é, essa é uma questão que é da maior importância. Eu acho que a população tem que entender que nós não estamos vivendo uma crise. A crise passa. Eu acho que à medida que a população aumenta, as suas necessidades de água e de energia aumentam, a consciência deve ser maior também. E o uso deve ser bem feito para que possa cumprir o seu papel e possa durar sem grandes problemas para a sociedade. Então, convoco, né, como cidadã, a sociedade a envolver com essa questão. Ok, professora, muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço PUC. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto, que é da maior importância. Até a próxima. Até a próxima. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Quer participar do nosso programa? Mande sugestões e comentários para as redes sociais da PUC TV. O nosso encontro amanhã é às 4h45 da tarde aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Obrigado pela companhia e até lá!